Boa noite aí, pessoal. Coach PA falando aqui. A gente fez esse convite para vocês para a gente bater um papo sobre um tema super importante e que vem tomando uma proporção cada vez maior, né? Não só no meio aí dos atletas, mas da população de forma geral, né? Que é o uso indiscriminado aí da medicação para emagrecimento. Então, a gente conversando aí internamente achou que seria importante trazer alguns profissionais especializados para falar um pouquinho sobre esse tema, até porque tem nos preocupado muito, né? Porque realmente tem gerado aí uma proporção bem grande aí de muitas pessoas Bebê, utilizando, fala com o PA. Não, não, não até pode. mesmo alguns jovens, né, adolescentes aí começando até a utilizar também essa medicação. E a gente tá vendo aí que tem saído um pouquinho do controle, até porque tem muitas pessoas utilizando sem a orientação médica e principalmente também sem a comunicação aí, no nosso caso, com o treinador. E isso pode gerar aí algumas consequências bem graves. Então, acho que é muito importante. A gente trouxe aí dois profissionais que são referência, tanto na parte da medicina esportiva, como também na parte da nutrição. Então, um prazer enorme estar com vocês aqui, doutora Bárbara Silva, nutróloga, e também Paulo Putinelli aí, conhecido aí de vocês, médico do esporte. Boa noite, sejam bem-vindos aí à Unity Talks. Bom, primeiro, boa noite a todos. PA, muito obrigado pelo convite. Unity, mais uma vez, um prazer imenso fazer parte, desse cuidado e carinho que vocês têm com atletas, que mostra aí, que esse conceito, ou esse ponto de o cuidado de vocês ir para além dos treinos é realmente algo feito na prática, né? Como essas reuniões, essas conversas, a gente já teve algumas outras oportunidades de vir para cá, como meu doc, para falar sobre pontos importantes. Então, mais uma vez, a gente agrega valor aí e traz informações de qualidade para mais um assunto que, como o PA já disse, tem se falado alguns caminhos que não necessariamente são verdades ou que ainda colocam muitas das pessoas. O PA me trouxe essa ideia, né? Ele falou, puta, foi uma demanda muito espontânea, isso que eu achei mais legal. O PA me chamou e falou, eu sinto que tem muito atleta com dúvidas sobre o uso da medicação, mas também tem muito atleta que chega já em uso e boa parte desses atletas sem prescrição médica, né? Com um uso espontâneo. E aí ele me pediu para falar aqui, daí eu falei, cara, vamos falar, eu topo, mas eu queria pedir e ter o prazer de trazer a Bárbara. Bárbara Silva, como o PA falou, é uma nutróloga, endócrino, uma amiga muito querida lá de BH, que atende online, para o pessoal que não é de BH, atende presencial aqui em São Paulo no meu doc. Então, é uma honra muito grande e eu também estou bastante animado para ouvi-la e, se possível, agregar aqui, porque a gente já teve uma conversa dessa no nosso encontro para profissionais de saúde, foi bem oportuno, então acho que vai ser bastante agregador aqui. Ronaldo, você quer falar? Quero, Ou você... puxa, obrigado aí, só também agradecer, pô, o PA aí que teve uma excelente ideia, Pucci, doutora Bárbara aí, muito prazer. É, até para trazer um pouquinho, quando o PA falou um pouco sobre isso, a gente começou a entender, pessoal, algumas questões de treino, porque vários de vocês têm apelado para as canetinhas, não têm nos avisado, e aí quando a gente vai olhar para esse contexto mais 360 graus do atleta, a gente percebe que vocês não querem falar sobre isso. Vocês não assumem para nós o que está acontecendo,
vocês estão fracos, vocês não estão respondendo, né, a aquele estímulo, perdem rotina, perdem treino, e muitas vezes a gente acaba entrando em parafuso aqui, né, quando a gente fala dessa comunicação coach-atleta. Então, só para deixar aqui um overview do lado de treinadores aqui, tá? Bárbara e Pucci, de algumas questões que a gente já entendeu e a gente já percebeu. E assim, é muito no detalhe, a gente acaba descobrindo sem querer querendo assim algumas coisas. E aí, vocês, enfim, fiquem à vontade aí para explorar isso. Obrigado. Muito obrigada pelo convite, Paulo. Estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo? Como o Paulo disse, eu sou de Belo Horizonte, atendo aqui. Sou maratonista, eu não sou do triatlo. Tem muitos anos que eu corro, ele vai para quase 20 anos. Já fiz muitas maratonas, já fiz ultramaratona e eu vim da natação. Então, assim, faltar um passo para o triatlo, mas eu não tenho essa vontade. Eu acho que tem que ter uma paixão diferente. Eu não tenho, não. Mas eu vim da natação, eu já fiz maratona aquática, enfim. Eu gosto do endurance. Eu acho que falar sobre esse tema é uma coisa muito importante, é uma rotina de consultório, tanto para atletas quanto para não atletas. Apesar de eu ser speaker das duas marcas, tanto a Lili quanto a Novo Nordisk, eu não tenho conflito de interesse algum em relação a isso. Na verdade, é muito claro a gente diferenciar para quem é a indicação, quais as especificidades e o que que a gente precisa tomar cuidado quando a gente está pensando em uma questão dentro do ambiente atleta. Eu montei uma apresentação rápida aqui, eu vou compartilhar. Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos ver se eu vou conseguir. Vai dar certo. É, Vamos ver se está todo mundo vendo. Peraí, deixa eu só. Tá, estamos vendo sim. Tá bem? Deixa eu ver que modo tela cheia. Ótimo. Então, eu fiz uma apresentação breve aqui que eu acho que fica fácil para nortear, né, sobre o tema, as coisas que eu vou falar. Entendo que é um ambiente, na maioria, atleta, então eu vou tentar ser o menos técnica possível, mas tentando ser o mais clara. Vocês podem me interromper depois no final, a gente abre para dúvidas, enfim. Eu vou contextualizar sobre a medicação, sobre os efeitos, sobre os cuidados que a gente tem que ter. E eu acho que existe essa, de fato, como o Ronaldo falou, o Paulo colocou, enfim, que existe uma banalização da medicação, tanto por parte dos pacientes que de fato precisam, quanto muito mais ainda dos pacientes que não precisam. E como eu atendo muito a paciente com obesidade, eu entendo que também se torna um estigma por conta do excesso, né, de uso. Então, a medicação, ela já tem apelido, canetinhas, enfim. E, na verdade, não é nada disso. No fim das contas, é uma medicação fantástica, que mudou paradigmas para gente para tratar a obesidade, porque ela, de fato, como a gente nunca se tratou a obesidade, a gente consegue tratar hoje. Só que de uma maneira muito errada, ela foi sendo difundida para outros tipos de pessoas que, de fato, não têm indicação. E que no ambiente atleta, que é muito mais específico, então eu falo que são públicos diferentes, que tem tanto que tem uma especialidade médica só para cuidar dos atletas, porque de fato são muitas especificidades. E a gente que eu sou a parte médica que eu trato isso, e eu também sou atleta, então tem um olhar muito mais diferente, muito mais aguçado, muito mais peculiar, entendendo todas essas especificidades do atleta. Então, só para falar um pouquinho sobre mim, eu sou médica, endócrino, nutróloga, maratonista, ultramaratonista e maratonista aquática. Então, assim, é teoria e prática. Eu falo que ter o skin in the game ajuda muito para a gente entender todos esses processos, essas especificidades, todos esses detalhes. Então, só para a gente entender, é uma medicação que começou a ser estudada, então, pelo FDA, né, que é a Agência Reguladora Americana, elas foram aprovadas em 2005, uma das primeiras, a Exenatide. Então, a gente tem Exenatide, liraglutida, semaglutida, tirzepatida, e ano que vem, talvez, para os Estados Unidos primeiro, vai lançar outras medicações que a gente chama de análogos de GLP-1. E nada mais é análogo de GLP, é uma molécula parecida, ou seja, análoga, a um hormônio que a gente mesmo produz, que chama GLP-1, que a gente chama de hormônios incretínicos tecnicamente.
todo mundo produz GLP-1. O GLP-1 é produzido pelas células do intestino. Então, toda vez que a gente come, o alimento chega no intestino, o intestino produz GLP-1. E o que que o GLP-1? Ele tem muitas ações e cada dia a gente descobre mais ações do GLP-1. Mas basicamente a ação dele é regular apetite, regular saciedade. Então, ele é o sinalizador lá do hipotálamo, que é um órgão que fica no nosso sistema nervoso central, que faz saciedade. Então, a hora que a gente está comendo, a hora que a gente para de comer, é o GLP-1 agindo, aquela sensação de plenitude gástrica, né? Plenitude do estômago, é o GLP-1. Só que essa é uma das ações dele, a gente tem outras ações. Então, a gente tem ações que a gente chama de sistêmicas, metabólicas, que exploram outros lugares do corpo. Então, a gente tem a ação no sistema nervoso central, a gente tem a ação no coração, a gente tem a ação no pâncreas, a gente tem a ação no estômago, a gente tem a ação no tecido adiposo. E o GLP-1, ele tem essa. Então, o que que a indústria farmacêutica fez? Fez uma molécula que é muito similar, e cada vez mais ela é mais similar, ou seja, ela é mais análoga, mais bem parecida mesmo com a molécula que a gente produz, e por isso que à medida que as moléculas foram se modernizando, os efeitos colaterais foram reduzindo. Então, moléculas mais modernas, como a tirzepatida, têm menos efeitos colaterais quando eu comparo lá com a primeira molécula, que é a exenatide, depois liraglutida, que é o Victoza, Saxenda, enfim. Então, ela faz isso, basicamente. Então, a gente começou a usar essa medicação a fim de primeira aprovação de qualquer dessas medicações, sempre em bula, é para tratar diabetes, ou seja, paciente com diabetes tipo 2 especificamente. Uma vez que eu melhoro a insulina, eu melhoro o controle de glicose, então a gente começou para tratar diabetes. A segunda aprovação é sempre assim: a primeira aprovação pelo FDA é para diabetes. A segunda aprovação, um ano depois, é para obesidade, que aí são doses maiores. Justamente por quê? Porque uma vez que eu controlo a insulina, eu controlo a glicose, eu paralelamente, a medicação também controla essa questão de ingesta alimentar, ou seja, controle de fome e saciedade. O paciente, além dele diminuir a ingesta, ele fica saciado mais rápido, né? Então, esse time de saciedade, ele se torna mais precoce. Então, basicamente é isso. Esse slide ele fala das duas principais medicações hoje, quando a gente fala de Monjaro, que é a tirzepatida, ela é um análogo de GLP-1, mas ela é um análogo dual. Além do GLP-1, ela também tem analogia com uma molécula que chama GIP, que é um outro hormônio, que também faz questões paralelas à saciedade. Então, ele também tem ação em vários sistemas, e de uma certa forma ele potencializa a ação do GLP-1, ou seja, ele é mais potente. Por isso que a tirzepatida é uma droga mais eficaz quando a gente está falando de tratamento de obesidade, para perder peso, porque ela tem uma potência como se fosse duplicada em relação só à molécula de GLP-1. Então, no sistema nervoso central, o que que essas moléculas fazem de maneira geral? Diminuir a ingesta calórica. Seja porque você tem uma saciedade precoce e no início da medicação, não é o efeito principal da droga, mas por um mecanismo adaptativo, o paciente perde a vontade de comer, que a gente chama de hiporexia ou anorexia, ou seja, ele diminui a vontade de comer. Além disso, ela altera a frequência cardíaca, então ambas, tanto o GLP-1 sozinho quanto associado à GIP, tem um aumento de frequência cardíaca basal. Então, os pacientes que usam, atletas, enfim, percebe-se que se tem uma frequência cardíaca basal ali girando em torno da casa dos 50 batimentos por minuto, quando usa essas medicações, tem uma subida de frequência cardíaca basal por ação ali em sistema simpático, que é um sistema que controla essa questão de frequência cardíaca. No pâncreas, que é um órgão que produz insulina, que controla essa questão de dois hormônios, tanto insulina quanto glucagon, eles aumentam a produção de insulina. No caso, o GLP-1 aumenta a produção de insulina e diminui a secreção de glucagon. Então, insulina é um hormônio hipoglicemiante, ou seja, ela controla a glicose, e o glucagon faz o contrário, ele aumenta a glicose. Então, medicamentos só de GLP-1, como o Ozempic, que é a semaglutida, que ela é só o GLP-1, ela tem esse efeito, além dela diminuir a glicose no sangue, ela inibe aquela produção de compensação de glicose. Então, toda vez que a nossa glicose cai, a gente produz glucagon para subir essa glicose de novo. Se eu uso uma medicação que, além de aumentar a insulina, diminui o glucagon, o que que eu faço? Eu fico, de fato, com uma glicose mais baixa. Por isso que pacientes que usam Ozempic tendem a ter uma apatia, uma falta de energia, uma letargia, um cansaço.
E, obviamente, pensando no atleta, ele não vai conseguir chegar nas zonas de treino, vai ter essa ineficiência, principalmente tanto por baixa ingesta, ou seja, ele já começa a comer menos por conta que a medicação não faz essa sinalização de apetite, ele come menos porque ele fica saciado de maneira mais precoce. Além disso, do ponto de vista fisiológico de controle de glicose, ele tem uma glicemia mais baixa. Então, obviamente, treinos, por exemplo, que a gente chama de glicolíticos, né? Treinos de zonas mais intensas ali, que são treinos de limiar, VO2, treinos que de fato você precisa de glicose ofertada na sua corrente sanguínea para você conseguir chegar na zona de treinamento, você não vai conseguir. Então, você vai ficar sempre aquém, você vai cansar, é a quebra, né? Você vai entrar em fadiga de maneira mais precoce. Já o GIP, que é ali, ele faz uma ação um pouco contrária. Ele também aumenta a insulina, porém ele aumenta a secreção de glucagon. Então, na prática, para pacientes não atletas que precisam de perder peso, a diferença que a gente vê do paciente que usa Ozempic para o paciente que usa o Monjaro é que o Monjaro não dá esse efeito de apatia e letargia que dá o Ozempic. Não quer dizer que num nível de atividade física que o paciente precisa de uma disponibilidade energética maior, ele vai ser menos pior, mas vai ser ruim de toda forma se a gente está pensando em performance. Além disso, o que ele faz? Ele lentifica a digestão. Então, o alimento fica mais tempo no estômago, então ele diminui o esvaziamento gástrico, ou seja, pensando num atleta que precisa fazer uma ingesta X de carboidrato hora, seja ali para conseguir performar, enfim, prescrito pelo nutricionista, nutrólogo, etc., ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai ter que sentir aquela sensação de empachamento, de plenitude. Então, pensando num atleta aí que faz um longo de 3, 4, 5 horas aí, com tempo de exposição a esforço, que ele precisa de uma quantidade X de carboidrato hora, claramente ele não vai conseguir fazer essa ingestão. Tanto porque o pré-treino ainda vai estar ali, e segundo, porque ele não vai conseguir fazer essa digestão, porque ele vai estar com essa sensação de plenitude, além do que ele vai esquecer de comer, enfim. Isso tudo acontece não apenas no treino, mas também ao longo do dia. E o GIP, paralelamente, ele tem um efeito um pouco menos pior de aumentar a disponibilidade energética. Pensando sempre num paciente que, de fato, precisa da medicação, ele melhora essa captação de glicose, aumenta ali, né, ácido graxo livre, triglicérides, enfim, e melhora esse armazenamento. Então, de fato, à medida que as medicações foram evoluindo, elas foram ficando mais modernas, os efeitos colaterais diminuem, uma vez que a analogia da molécula da medicação fica mais próxima à que a gente produz, então, consequentemente, a gente tem menos efeitos colaterais, e a modernização em relação a mitigar esses efeitos colaterais, principalmente de sensação de baixa ingesta, hipoglicemia, etc. Então, esse é o mecanismo da droga. De fato, ela é fantástica para quem precisa, mas ela pode ser um tiro no pé para um paciente que falsamente acredita de que aquilo ali ele vai melhorar de alguma forma, enfim. É muito engraçado, porque eu até conversei com o Paulo mais cedo, porque existem médicos bem formados, inclusive, que usam a rede social aí, que são, teoricamente, do esporte, e falam que a medicação ela pode ser fantástica e melhorar a performance. É muito claro a gente deixar que não existe nenhum trabalho até hoje na literatura. Hoje eu fiz questão de olhar se tinha alguma publicação recente e não tem absolutamente nada que fale que ela melhora a performance, uma vez que não existem trabalhos com atletas, atletas de performance, atletas especificamente sobre isso. Os trabalhos são todos para obesidade, os trabalhos são todos para tratar doença e não para pacientes saudáveis que não têm indicação prévia. É. Então, em relação aos efeitos colaterais, quando a gente vai estender aí, pensando no mecanismo de ação da droga, a gente tem alguns efeitos colaterais, pensando no atleta, que vão limitar muito, principalmente ingesta e performance, nesse desenrolar do processo. Então, a gente tem constipação intestinal, então, o atleta que, devido a essa diminuição de trânsito, né, então, além da comida ficar mais tempo no estômago, ela fica mais tempo no intestino, então, existe uma redução de peristaltismo, né? Então, tem essa constipação, redução dessa mobilidade, efeitos gastrointestinais, às vezes refluxo, náusea, vômito. E uma coisa que é super importante, que é o que os trabalhos hoje têm mais focado, é o efeito dessas medicações sobre massa muscular. Então, ela de fato gera uma sarcopenia, mesmo, apesar eu, na minha prática de consultório, mesmo sendo atletas ali, que a gente, pacientes não atletas com obesidade, a gente sabe que tem uma perda de peso, e essa perda de peso é um volume de peso muito grande. A gente sempre fala em porcentagem de peso corporal inicial. Então, por exemplo,
um atleta, um paciente que pesa 120 quilos, ele perder 10% do peso corporal, ele perder algo próximo de 12 quilos. Então, às vezes, a meta alcançada que a gente precisa chegar é 20% do peso corporal, chega de 24 quilos. Então, é muito difícil a gente concentrar toda essa porcentagem apenas em gordura. Algo de massa muscular esse paciente vai perder, seja por baixa ingesta, seja pelo próprio processo. Isso a gente tenta mitigar com aumento de ingesta proteica, com não subindo a dose demais, né? Fazendo uma perda de peso progressiva, mas não uma perda de peso rápida. Isso para um paciente obeso. Para um paciente saudável, que é o contexto nosso atleta, o paciente que não tem comorbidade, ou um paciente que quer perder 5% do peso corporal, ele já não tem indicação de usar medicação. Então, por exemplo, um paciente que pesa 70 quilos, que acredita que ele tem que estar ali 4 quilos mais magro para ele conseguir performar. Então, ele pode fazer, vai se recorrer à medicação porque ele quer perder 5% do peso corporal, em torno de 3,5 kg. É o indicado? Não. Com certeza esse paciente vai impactar em massa muscular, porque a quantidade de peso que ele precisa perder é muito pequena. E isso que é o que os trabalhos mostram para a gente também. Então, quanto mais peso o paciente precisa perder, a gente consegue, de alguma forma, amenizar esse impacto em massa magra, né? Ele vai perder massa muscular, isso é um fato, mas a minimizar, porque existe um processo inflamatório, existe uma coisa que a gente chama de mioesteatose, que é uma quantidade de gordura dentro das fibras musculares. Então, essa perda de gordura ali, quando a gente vai fazer a mensuração, a gente não consegue saber se de fato essa gordura é uma gordura visceral, subcutânea ou dentro da fibra muscular. Então, às vezes, quando ele perde essa gordura, a bioimpedância, ou DEXA, ou a avaliação que a gente vai fazer, fala que ele está perdendo massa muscular e às vezes não é massa muscular. Então, até os trabalhos são um pouco controversos em relação a isso, porque a gente não tem, é muito difícil fazer essa mensuração. Mas no caso do atleta, que não acontece esse processo, ele raramente ele vai ter miosteatose, a não ser que eu esteja falando de um atleta que tem um quadro de obesidade, ele vai perder massa muscular. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. Por mais que as pessoas falam, se você aumentar a ingesta proteica, se você diminuir carga de treino, se você mitigar de outras formas, a gente não perde massa muscular. Eu te falo que assim, é muito difícil isso acontecer. Vai perder massa muscular, e isso é completamente danoso para um atleta que quer performance, enfim, que está num ciclo de treinamento específico, porque ele vai perder potência, ele vai perder resistência, ele vai aumentar o risco de lesão de maneira exponencial. E ele vai aumentar também essa questão ali. Será que ele quer perder peso porque ele acha que perdendo peso ele vai performar? Mas como que vai ser essa perda, né? Então, calcular isso é muito difícil. E diante disso, como ultrapassou a barreira do tratamento inicial, que é para pacientes de diabetes e obesidade, existem vários, eu fui pegando algumas publicações em vários jornais sobre o uso de medicamentos, como o Ozempic, por exemplo, em pacientes que são atletas, né? Então, como é que ficou isso? Qual o impacto? Então, a gente vê ciclistas, corredores, outros atletas que principalmente aqueles que precisam de ter um baixo peso para performance. Então, a gente está falando aí de um ambiente de endurance, que o estar em baixo peso, as pessoas acreditam ali que quanto menor o peso, maior a performance, isso não é a verdade. Isso é uma coisa que a gente tenta combater o tempo inteiro no consultório. O que eu mais tenho pacientes, tanto mulheres quanto homens. Isso hoje não se restringe mais ao público feminino, é muito importante a gente frisar isso. Isso também se restringe ao público masculino. Ao final da aula eu vou falar um pouquinho sobre isso, de que ter um peso menor vai fazer você ter uma performance maior, depende. Às vezes você acredita que aquele peso X, que existe uma crença limitante, vários pacientes falam para mim, com peso X eu performo mais. Aí eu sempre volto à pergunta, será? Às vezes não. Com esse peso X, às vezes você tá mais magro, mas você tá fraco. Você não consegue performar. Você fica ali na linha tênue. Ou você aumenta seu risco de lesão, aumenta o risco de infecção oportunista, chega na semana da prova, na semana do polimento, tem uma gripe, tem uma infecção, não vai conseguir performar na prova-alvo. Então, às vezes, não é assim que funciona. Então, a minha ideia é sempre mostrar que o paciente, a gente vai encontrar o peso que faz ele estar magro, mas porém tá forte. E outros trabalhos aí que mostram para a gente como o impacto dos usos dos análogos de GLP-1 sobre a massa muscular, né? Então, perder peso a custas de massa muscular, e se existem estratégias que mitigam esse processo, e a conclusão sempre é a mesma. Quando a gente associa ali, seja a liraglutida, que é o Saxenda victosa, seja a tirzepatida, que é o Mounjaro, na dose de 5, 10 e 15, acontece perda de massa muscular.
Quando eu estou falando do ambiente de paciente com obesidade, tem outros vieses. Então, a obesidade gera um processo inflamatório tão grande que esse paciente ele tem uma dificuldade de ganhar massa magra. Então, quando ele perde peso, eu facilito o processo. Mas um paciente que é atleta, que não tem esse quadro, então a gente precisa entender, são dois cenários completamente diferentes. É, e esse é uma mais recente publicação que eu achei especificamente sobre isso, que existe uma variação ali de peso corporal e existe uma perda de massa muscular em todos os trabalhos que mostraram esse processo de perda de peso, seja por avaliação de DEXA, seja por avaliação de bioimpedância e seja por ressonância magnética para avaliar a quantidade de massa muscular. Então, a perda de massa muscular é de fato algo que a gente preocupa no ambiente do paciente que de fato precisa perder peso. E pensando nisso tudo, usar essas medicações no ambiente atleta, qual que é a maior barreira que a gente vai se deparar e o que a gente precisa entender? Entender sobre disponibilidade energética é uma tarefa do médico, é uma tarefa do treinador, é uma tarefa do fisioterapeuta, do nutricionista e é uma tarefa do atleta. Então, você saber o que você come e a quantidade de energia que você precisa é uma tarefa do atleta. Por quê? Porque você precisa entender sobre como a comida impacta seu corpo. Então, essa autonomia de conhecimento é algo que a gente precisa fornecer para os nossos atletas, para os nossos pacientes. Por quê? Porque, de fato, disponibilidade energética determina tudo. Disponibilidade energética é a linha tênue que faz você chegar na performance desejada ou que faz você não chegar ali, aumentar seu risco de lesão e ficar, às vezes, é aquele atleta que corre atrás do rabo, né? Que é super disciplinado para treino, que dorme bem, que faz todos os outros pilares, mas que não come, que tem medo de suplementar, que tem medo do pós-treino, que acha que o carboidrato vai engordar. Então, disponibilidade energética é uma conta fácil que a gente faz, que quando você pergunta basicamente o recordatório alimentar, ou seja, o que esse paciente come, o que esse atleta come, quanto de carboidrato ele faz, a gente já consegue entender aonde que ele está e aonde que ele pode chegar. Então, disponibilidade energética é a energia alimentar restante disponível para o funcionamento de todos os sistemas corporais. E a gente contabiliza ali pelo caloria por quilo de massa magra, ou seja, ter massa muscular tem total relação com essa questão da disponibilidade energética. E a baixa disponibilidade energética é quando eu tenho essa incompatibilidade entre o que o paciente está ingerindo de energia e a energia que ele está gastando na atividade. Então, se eu tenho qualquer desbalanço sobre isso, eu aumento muito meu risco de lesão. Então, uma LEA que a gente fala que é uma baixa disponibilidade adaptável é aquele paciente que precisa ali perder um peso para entrar no ciclo um pouco mais magro. Então, a gente gera uma baixa disponibilidade energética proposital, mas com data de validade. Então, geralmente com dieta. Então, é aquele paciente que a gente diminui um pouco a ingesta a fim de ele perder peso, mas com um curto período de tempo, a fim de fato para ele entrar um pouco mais leve. E a disponibilidade energética baixa problemática é aquela que ela dura mais tempo. E geralmente, em grande maioria das vezes, os atletas que usam essas medicações de forma não indicada, eles vão ter uma disponibilidade energética baixa problemática que pode levar ao RED, que é, eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem aí, que é silencioso, mas o treinador que é atento, ele consegue identificar, que é uma coisa que o Ronaldo sinalizou no início da nossa conversa, e que ela é sistêmica, né? Antes a gente falava de RED, anteriormente era a tríade da mulher atleta, só para mulher. Hoje mudou completamente o termo, porque o cerne do problema é comer pouco. Então, antes a gente acreditava, você pode treinar o tanto que você quiser, desde que você coma para tal. E às vezes não é assim. A gente precisa fazer um ajuste de capacidade versus demanda. Aqui, eu acho que todo mundo é atleta amador, que tem vida, que tem outras coisas. Então, equilibrar isso faz toda a diferença. E por isso que o seu treinador usa todas as métricas ali de HRV, VFC, enfim, que vai ajudar a entender como que o treinamento está impactando e como é que você está em capacidades individuais para suportar aquela carga de treino imposta. E para isso você precisa comer. E quando a gente limita a disponibilidade energética, a gente não só limita a performance, é uma reação em cadeia. Eu acho que é isso. Vale o risco? Para finalizar. Na grande maioria das vezes, não. Deixando bem claro, é uma medicação fantástica, que tem muitos efeitos positivos, que mudou o jogo para gente, que trata obesidade, que trata diabetes, mas não é uma medicação indicada
para pacientes atletas saudáveis que precisa perder pouco peso, ok? O Paulo pode falar um pouco melhor, que eu acho que é a área dele. Eu até procurei no site da UADA, ainda não é uma medicação que está na lista de medicamento de dopagem ali, mas eu acho que em breve será, porque de fato existe um uso indiscriminado até para pacientes aí, né, até para atletas de performance. É isso. Bom, Muita muito coisa. bom. Eu queria ponderar e te fazer uma pergunta, mas primeiro, Laura, parabéns. Acho que foi super claro e direto ao ponto. Um pouco da minha experiência que eu queria compartilhar, e vai muito de encontro com o que você falou e com o que o PA e o Ronaldo disseram. Primeiro que é uma medicação que a gente percebe que o paciente está usando, né? Por que que a gente percebe? Porque essa questão da falta de energia é muito clara, ela é muito evidente. Então, o indivíduo basicamente não consegue aplicar intensidade nos treinos, porque realmente não tem o combustível para que aquele esforço seja mantido por muito tempo, né? Em baixas intensidades, porventura até consegue, mas quando você começa a exigir, não só aumenta a frequência cardíaca, que é um ponto bem interessante, é bem claro como isso afeta, mas também a existência de força, né? O indivíduo não consegue se manter em atividades glicolíticas. Esses zona 3 para cima não tem como isso funcionar. Então, assim, quando o paciente começa a fazer uso por conta própria, a gente percebe isso e muitas vezes questiona, porque você terminou sua fala muito clara, assim. É uma medicação que realmente revolucionou a saúde do mundo, né? Está revolucionando, né? É uma descoberta muito grande para a humanidade, para pacientes obesos, diabéticos, isso realmente tem mudado muitos paradigmas. Agora, para o esporte, primeiro, falta muito estudo, né? Por exemplo, a gente sabe da perda de massa magra com base em pacientes obesos e diabéticos, né? A gente não sabe em atletas, né? Mas a gente suspeita. Uhum, Por exemplo, quando a gente fala de endurance, a gente suspeita, e a hipótese é que diminui tempo até exaustão, aumenta a percepção subjetiva de esforço, diminui a tolerância à acidose, ou seja, todos os parâmetros que a gente sabe que tem relação com a performance esportiva no endurance. Então, a minha impressão é que, dentre todas as variáveis que influenciam a performance, uma delas é a composição corporal. Mas o efeito dela, ou a influência dela na performance, é muito menor do que as demais, os efeitos colaterais da medicação influenciam. Então, o indivíduo que toma essa medicação para melhorar a performance, ele está jogando contra a performance dele. Essa acho uhum. que talvez a mensagem principal, porque se realmente o objetivo for performance, né, talvez os objetivos possam ser outros, né, questões estéticas. Então, é, o que a gente hoje tem claro primeiro, que não tem uma indicação precisa para perdas menores que 5% do peso. Acho muito legal você trazer esse ponto. Segundo, ao contrário do que você hoje me mostrou, eu não tinha visto, né? Alguns médicos e influenciadores estão falando. Ele não melhora metabolismo energético, ele não melhora a sua disponibilidade e uso da gordura. Isso não tem nenhum respaldo científico. É uma medicação que realmente não faz sentido você usar para performance. Não faz, porque o E é ganho. interessante, Paulo, só te Pode falar, pode interromper um falar. pouquinho, que, igual você falou, às vezes o paciente ele nem está usando de maneira indiscriminada por ele mesmo, às vezes ele está com uma indicação médica. Mas o médico que indica, ele não conhece nada sobre esse ambiente, né? Sobre as especificidades do atleta, nada. Então, assim, Uhum. e é o que mais tem, infelizmente, na nossa profissão, virou algo, principalmente na minha especialidade, algo muito comercial. Então, existe uma linha muito tênue ali. Às vezes, o que mais tem os médicos prescrevendo para paciente que não precisa, nem atleta.
Então, se o paciente atleta vai lá no médico, no endócrino, que não conhece nada sobre esse ambiente, que é de fato uma coisa muito específica, que não é um médico do esporte, que não entende sobre isso, ele vai acabar prescrevendo e o paciente vai acreditar que ele está fazendo certo, né? Mas então, esse detalhe é importante, não é só ter automedicação. É uma indicação não formal, não clara, por um médico que talvez não conheça sobre essas especificidades. Acho ótimo você tocar, porque assim, o ponto que eu ia terminar aqui é, porventura, há momentos que o uso da medicação pode ser discutido, né? Porventura, em algum momento de início de temporada, como você disse, eu preciso perder peso. E quando o paciente me traz, eu falo, olha, tem tantas outros caminhos para a gente seguir, porque realmente perder peso na pré-temporada é o melhor cenário, né? Antes de você começar o ciclo. Só que geralmente isso não acontece e muitas vezes a ideia de uso vem muito lá na frente, né? Perto da prova ou no pico, que o indivíduo fala, nossa, se eu tivesse um pouco mais magro, mas realmente isso vai jogar contra. E por último, de doping, é uma medicação ou um metabólito, né? Assim, que a UADA e a ABCD, enfim, as agências, estão de olho, elas estão mapeando, né? Então, porventura, quando se faz exames, testes de urina, de sangue, esse metabólito ele é procurado, mas ele não é trazido como algo, um efeito adverso, ou um resultado adverso, analítico adverso, né? Mas eles estão juntando informações para entender o uso, né? E quando a gente ouve isso, fica muito claro que possivelmente eles também estão preocupados como nós, né? Porque deve também estar havendo um exagero ou um uso indiscriminado por parte de atletas profissionais, né? Porque é o que a UADA está olhando, né? A UADA, quando toma essas decisões, ela está pensando no esporte, mas ela está pensando principalmente em alto rendimento, né? E isso acaba vindo para nós, atletas amadores. E a gente vê, né? Eu acho que a gente tem alguns exemplos, não são públicos, mas tem alguns atletas que esse ano me pareceram muito que, enfim, tiveram uma perda muito grande de massa magra, né? Alguns atletas de endurance que você olha no começo da temporada ou num prazo de 2, 3 meses mudaram completamente a composição corporal. Além disso, a gente tem a Serena Williams, que é a garota propaganda do Saxenda, né? Do Ozempic, da liraglutida. E aí, enfim, trouxe toda essa discussão. Mas eu acho que era essa a mensagem, Bárbara. Não sei se eu acho que mais ajudei aí algum caminho, mas é só para dizer que realmente no consultório eu vejo e os pacientes demandam, eu queria usar, o que que você acha? E aí a gente orienta todas essas questões, né, de, olha, tem perda de massa magra, tem efeitos colaterais relevantes, que eu acho que você trouxe que são muito importantes, de indivíduo fica mais, com menos vontade de treinar, porventura com alguns sintomas mais intensos de perda de interesse geral, né? Fica um pouco mais triste. Isso faz sentido do ponto de vista fisiológico, né? Metabólico. Porque realmente o corpo ele está com demanda energética, né? É como se a gente andasse com um carro com pouco combustível e precisa economizar ali, porque é, tem esse ponto. Então, fora que acho que um ponto discutível também, essa questão de diminuição do tempo de esvaziamento gástrico é tudo que a gente não quer dentro do esporte de endurance, né? É o que a gente mais luta, né? E aí, falando como conhecedor de causa teórica e também prática, até inclusive dentro das E2, é o que a gente mais estuda, é como a gente vai conseguir acelerar o processo de passagem do suplemento ou do alimento pelo estômago para ser absorvido rápido e não causar empachamento, porque isso vai gerar outros sintomas. Então aí começa a ter náusea, vômito, diarreia, enfim, tudo que a gente é impressionante como parece que a gente está falando todas as coisas ruins para o esporte e aí alguém tem a ideia de usar para o esporte. Então, é mais ou menos esse caminho, assim. Bom, era isso. Se quiser, eu falo até amanhã aqui, mano. Me corta aí, senão ferrou. É um PA, quer comentar aí alguma coisa? Fica à vontade, hein?
Acho que a gente pode abrir, né, para perguntas aí, se alguém tiver alguma dúvida, acho que é aproveitar o momento. Então, se algum atleta quiser esclarecer alguma coisa, aproveitem aí, que acho que foi espetacular, né? Todas as duas colocações, tanto da doutora Bárbara como do Paulo. Acho que esclareceu de forma bem clara e objetiva. E a nossa maior preocupação, é claro, a gente como treinador tem a preocupação com a performance, mas hoje, né, na situação atual, é muito mais com a saúde dos nossos atletas, né, do que com a performance em si. Então, acho que isso é super importante. Antes, Beato, deixa eu só complementar aqui, que eu acho que é um ponto bem legal. Veja, acho que a nossa fala aqui, ela é muito mais do sentido de tentar trazer informação, luz à informação, do que julgar e falar que quem usa está errado, longe de fazer isso. Acho que, com certeza, a Bárbara não tem esse caminho, eu com certeza também não. E por isso a gente está aqui, né? Por isso a gente gosta de falar, porque realmente eu acho que eu me coloco muito na situação do indivíduo que entra na internet, começa a ouvir um monte de coisa e fala: Meu, pô, além de emagrecer, eu vou ter uma melhora metabólica, meu corpo vai usar mais minha gordura como fonte de energia, pô, eu vou usar isso, né? Mas não é bem assim, a experiência nos traz isso, né? Atletas que chegam, não tô sem energia, não consigo treinar, não consigo recuperar, minha performance caiu, vai, faz exame de sangue, faz teste cardiológico, tá tudo bem, e às vezes você tá tomando alguma coisa? Tô usando o Monjaro, tô fazendo Ozempic, uso Ozempic de manutenção, uma dose baixa de manutenção. Acho que a Bárbara deve pegar isso no consultório. Não tem isso escrito em nenhum lugar. Não sei, ó, Uhum. de onde o pessoal tira isso, né? Os protocolos específicos que a pessoa cria sem responsabilidade e no final cai para a gente, né? É sempre essa a história natural da questão. O indivíduo que prescreve, ele não segura depois os problemas acabam surgindo para quem está na ponta da referência, né? Então, às vezes, ouvir um pouco do final do processo é importante para saber mais ou menos até onde esse ponto vai chegar. Apesar de que ainda carece de pesquisa, eu acho que esse é um assunto que ainda nós veremos muitas informações, né? O que eu mais gostaria era que a Bárbara trouxesse estudos relacionando endurance, relacionando tempo até exaustão, diminuição da capacidade aeróbia com o uso, mas primeiro que um estudo desse é de difícil realização, porque a gente não tem indicação de uso, né? Então, como é que você vai propor para um comitê de ética que você vai estudar uma medicação que não tem indicação, né? Então, de difícil manuseio e manejo experimental. E segundo, que eu acho que ainda é novo a história, né? Nova, então, mas já fico alerta que talvez não seja por aí o caminho. Eu acho que esse processo escancara um dos principais problemas que a gente tem, com certeza vocês como treinadores, o Paulo como médico, enfim, que é uma coisa que a gente atende em consultório todo dia, que é essa questão das pessoas buscarem estar cada vez mais magros, né? Então, existe esse estigma dentro do endurance, a gente sabe disso, que estar mais magro te faz performar, e eu acho que isso só escancara essa busca desenfreada que as pessoas têm de estar cada vez mais magra à custa de qualquer coisa. Seja por acreditar que aquilo ali vai fazer ela performar melhor, seja porque ela vê o colega que fez o tempo que ela queria e tem um corpo diferente do dela. Enfim, esses relatos a gente ouve o tempo inteiro, né? E assim, isso se expande para homens e mulheres. Então, é uma discussão que tem que ser ampla mesmo, né? Que ultrapassa, eu acho, a barreira de só medicação. E a gente tem que entender até que ponto que isso é verdade, né? Então, isso é uma coisa que a gente discute, porque essa busca de estar cada vez mais magro é a ponta do iceberg. Embaixo dela tem um tanto de coisas que vão te levar aos seus limitadores de performance. Então, é entender individualidade, quem é esse atleta, o que que ele já fez, o que que ele quer chegar, parte genética, né? Então, a gente sabe que tem coisas principalmente em relação à composição corporal, que são genéticas, e o paciente talvez vai ter que lutar de uma forma diferente para chegar talvez onde ele quer. Então, eu acho que a discussão ela se expande mais do que só a própria medicação.
Acho que o Ronaldo levantou a mão. Isso, na verdade, só para fazer uma contribuição, assim, né? O que a gente mais fala aqui dentro de um time de triatlon ou de corredores, a gente sempre está falando sobre estilo de vida, sobre você aprender com o processo, sobre você realmente não buscar atalhos. E aí o que eu percebo quando a gente fala, né, o título foi muito bom aí sacado de vocês do uso indiscriminado, ele vai muito de encontro com a questão das facilidades. Só que a gente tenta ensinar um esporte de endurance, um esporte de longo prazo, não é nem médio prazo. E aí, quando eu faço uma associação disso com atletas que buscam o sub-isso, a classificação para lá ou para cá e etc., e ele cai nesse atalho que eu chamo de distração, ele está se afastando cada vez mais dessa meta, que é justamente brigar, saber falar não para algumas coisas e puta, realmente vivenciar o tal do processo para ele se tornar um atleta mais completo lá na frente. Então, a minha preocupação hoje, e assim, a gente tem um time de muitos bons atletas aqui. E aí eu percebo que essas distrações, elas acabam puxando o atleta para esse convite, muitas vezes. Atletas bons. Ah, putz, né, eu vou tomar umas canetadas aqui para entrar nesse processo, né, de periodização já mais magro e etc. Só que imagina isso todo ano acontecendo. Quando termina a prova, e a gente falou disso na apresentação que a gente fez ontem para Marbella, é como se a gente chega lá no pico, né? Ou seja, no objetivo, no dia D, e aí depois disso, a maioria desses atletas, eles caem no famoso merecimento, né? Então, o que que eu posso, já que eu atingi, já que eu fiz a prova, independente do resultado que eu tive, agora eu vou comer um monte de chocolate, pizza, etc. Por quê? Porque depois eu tomo umas canetadas e tá tudo certo. Então, é mais um alerta aqui, porque, novamente, assim, eu achei muito boa a apresentação. E eu acho que todos aqui, poxa, tem as dúvidas, elas são total pertinentes, porque é muito difícil ficar nesse esporte magrinho, né, pessoal? Mas também é tão fácil, de repente, aceitar essa janela que a gente passa, né, de não priorizar tanto o treino para acertar algumas coisas da vida aqui fora, para depois a gente galgar de novo esse caminho, né? Então, só esse alerta aí. Acho que o Ale quer falar aí. Boa noite, pessoal. Obrigado, doutora Bárbara, Paulo Cucinelli, doutor Paulo também. Foi muito esclarecedor. E falo como atleta, agradecendo, né, o carinho de ver isso, e também como profissional de saúde, pensando, né, o Paulo, ele adiantou uma coisa que eu estava até me questionando, que era a inclusão, de repente, né, dessas canetas de LP1 no protocolo de doping, né, que vocês acabaram de fazer uma cartilha e, de repente, vem esse tema, né. E acho que quando se fala de doping, né, geralmente associa como trapaça, né, mas a origem, né, de uma cartilha ou do doping vem com uma proteção ao atleta, que está sempre, né, inicialmente pendendo, né, entre se conquistar e se perder, né, nessa busca por performance. E acho que tem um termo, né, para usar aqui, que é ansiedade de performance, né, em relação ao uso das canetas, ao uso do doping, aos diversos, né, e como o trabalho, né, do endurance é um trabalho tanto, né, da resistência aí no corpo, né, mas do processo, né, de conseguir aguardar e esperar. Saber o momento de ativar uma performance, uma ansiedade que é saudável e produtiva, e saber um momento de desativar essa performance, né, e desenvolver essas habilidades com os atletas. Mas obrigado pelo carinho e por trazer, e gostei de estar aqui para aprender bastante, né, com vocês. Boa, boa. Só complementando, Alexandre, obrigado aí pela observação. A questão de ser doping, ela precisa, enfim, preencher alguns critérios ali, né? Até na cartilha que a gente fez tem essa decisão, né? São três tópicos e dos três precisa preencher pelo menos dois deles, né? Que o primeiro é fazer mal à saúde, o segundo ir contra as leis do esporte e o terceiro é estar disponível para todo mundo ou ser de uso restrito, né?
Então, se uma substância ela preenche dois dos três, ela entra na lista ou pelo menos ela começa a ser monitorada. E eu acho que os análogos de GLP-1 estão exatamente nessa fase de monitoramento, né? A título de curiosidade, algumas medicações passaram por isso, né? E agora estão nessa fase. Por exemplo, o Tramadol. O Tramadol é um analgésico potente que entrou na lista agora. E ele estava sendo monitorado e é um analgésico muito potente que causa uma certa letargia, o indivíduo fica mais lento e tal. E a primeira confederação a proibir foi a UCI, porque eles associaram muitos acidentes ao uso de tramadol. Então, eles viam acidentes no pelotão, porque o cara fica mais letárgico e tal, e aí ele, enfim, e causa acidente. E aí eles cruzaram os exames, de controle com esses indivíduos que causavam acidentes e falaram, não, a gente vai banir primeiro antes de todo mundo, e aí quando virou proibido mesmo, eles já estavam proibido anyway. Então, eu acho que está nessa fase, sabe? A gente estava esperando esse ano essa lista de 2026, mas ainda continua monitorado, ainda não é proibido, mas está ali sendo vigiado. Eu nunca nem tinha escutado falar, Doc. Obrigado aí pela info. Coach, algum complemento aí? Perfeito, Rô. Acho que se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, alguma dúvida, a gente pode encerrar e depois também, se alguém quiser até mandar, né, Doc, no privado, algum questionamento, alguma coisa, também acho que é super válido. Pô, legal. Bárbara, eu vou agradecer aqui, depois eu faço questão que você fale também, mas eu acho que a Bárbara acho que pode depois também disponibilizar aí o material, acho que não tem muito problema, né, da gente compartilhar isso. Tá gravada a aula, então o pessoal vai ter acesso, mas queria agradecer demais, mais uma vez, parabéns enfim, minha assessoria é fera. E só vou trocar de coach. O Will me mandou mensagem aqui, tá querendo me treinar, mas vamos ver. Mas eu queria agradecer demais, valeu. Espero em breve novos encontros aí. Obrigado. Obrigado, Bárbara. Obrigado por aceitar meu convite. Obrigada, gente. Foi um prazer. Estou à disposição. Depois eu deixo. Eu acho que eu te mandei, Paulo, já o arquivo. Depois você manda para os meninos aí. Tem meu Instagram, enfim. Sou super disponível lá, se vocês quiserem mandar mensagem, perguntas. É, E é isso. Obrigada. Muito bom. Obrigado, obrigado. Valeu, Bárbara. Valeu, Doc. Docs. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Oi, pessoal, valeu. Valeu. Vou encerrar aqui, pessoal. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.